E fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 3 cases de ações pagadoras de dividendos que nesse momento estão pagando mais do que 200% do CDI, tá? Então eu vou falar de Itaúsa, de Engie e de Metal Leve. Esses 3 cases eu vou comentar aqui qual que é a visão de valuation, tá? E o que eles estão pagando, aí, qual que é o número projetado de pagamento de dividend yield para 2020. Mas antes disso, vou fazer um breve comentário do que está acontecendo no mercado hoje, né? Então, meus mercados seguem em alta, né? Hoje a gente viu o Ibovespa aí numa forte alta novamente, né? Então, se recuperando nesses últimos 2 dias. De novo, o que temos? Bom, parece que o pacote de estímulos à economia americana de fato vai sair, né? Estava para ser encaminhado para o Congresso americano. E o número é 2 trilhões de dólares, né? Então a gente está falando aí de um estímulo maior do que o PIB brasileiro, né? Então, como é que seriam divididos esse pacote, né? Qual era a ideia inicial desse pacote? Um benefício monetário de 1.200 dólares para cada pessoa, para cada americano, que ganhe abaixo de 150 mil dólares por ano, tá? Então esse seria um estímulo. Bom, a outra linha de auxílio seria ajudando os pequenos empresários, então um valor de 350 bilhões para as pequenas empresas e além disso ajudar as companhias aéreas, né, 58 bilhões que foram que eles solicitaram para salvar as companhias aéreas aí nos Estados Unidos, tá? Então elas vão ter que ser salvas no mundo todo provavelmente, né? São intensivas de capitais e estão no momento onde não estão operando, então com certeza vai ver isso ao redor do mundo, mas essa é a ideia do pacote americano que está ajudando os mercados, né? Está impulsionando as bolsas, ainda lembrando que isso saiu de uma forma ainda não oficial, então isso tem que ser passado, provado, né, pelas duas casas nos Estados Unidos, mas tudo indica que chegaram a um acordo. Na Europa também tivemos uma boa novidade, né? Então o Banco Central Europeu falando de criar o Corona Bonds, então seria um título aí para financiar esse momento específico, né, esse momento extraordinário que a gente está passando. Então eles iam criar esse título extraordinário para financiar a recuperação da economia. Então mais um estímulo aí do lado fiscal também para ajudar as economias, então isso está ajudando bastante, né? A gente está vendo mais estímulos do lado fiscal, então bolsas em forte altas. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre o tema que são ações pagadoras de dividendos. Muita gente tem me perguntado, oh, Rafa, quero entrar na bolsa nesse momento, qual que é o momento certo, não é? Quais ações seriam as ideais para entrar? Então vamos lá. Eu venho falando, né? Eu acho que existe um momento extremamente descontado, né? Uma distorção entre preço e valor. E eu repito isso nos últimos 10, 15 vídeos, né? Que essa distorção está acontecendo, tá? Mas também ressalto que é um momento de forte volatilidade. A gente está em 2 dias muito bons, mas nada impede de a gente ter pioras novamente. Então, esse é sempre meu disclaimer, tá? Muita cautela nesse momento. Mas minha visão as ações estão descontadas sim. E aí eu decidi, hoje eu estava fazendo algumas análises, né, vendo os papéis que estão pagando dividendos extraordinários, né? Dado que o nosso Selic caiu, 3,75, quais papéis têm um bom pagamento nesse momento. Então eu separei esses 3. E vamos começar, né? Vou começar falando com Metal Leve. Então, Metal Leve, para quem não conhece, é uma empresa industrial, ela produz o core do motor, né? Então se a gente pegar a parte da explosão que gera energia, ela produz então cabeçote, pistão, biela, bronzina, toda essa parte que é muito estratégica. Então existem 3 dessas no mundo, né? 3 empresas no mundo, uma é a MAHLE Metal Leve, existe uma outra alemã e uma americana que competem. Portanto, o mercado americano é um outro game, né? Um mercado de motores maiores, de baixa eficiência, e a Metal Leve está inserida nesse mundo de melhor eficiência, redução de emissão e menor consumo de combustível. Então ela produz algo que é extremamente estratégico para os motores, algo que vem ganhando valor agregado, né? Dado que os motores hoje são muito mais eficientes, né? Como eu falei, a gente está falando de motores pequenos, com turbocompressor,
uma redução de consumo de combustível e emissão de CO2. Então tudo isso ajuda muito a MAHLE Metal Leve. É uma empresa extremamente bem gerida, então originalmente alemã, então tem uma gestão fantástica, uma execução muito boa. Se a gente pegar ela, né, no nosso mercado, né, que nosso mercado de automóveis brasileiros chegou a ser um mercado de 4 milhões de carros, caiu para quase 2 milhões na crise, estava em retomada, mas se a gente pensar em que 2020 vai ser um ano flat, né, sem crescimentos em relação a 2019, vamos pensar dessa maneira, para ser conservador, a gente vê a MAHLE Metal Leve pagando um dividend yield de 10,4% em 2020, tá? Se a gente considerar isso em relação ao CDI, a gente vê um dividend yield de quase 270% do CDI, se a gente comparar, tá, pessoal? Ou seja, é algo muito atrativo, tá? Lembrando que o cálculo do CDI, né, o percentual do CDI, não é uma conta de dividir um pelo outro, tá? Você tem que transformar tudo em CDI diário e taxa de rentabilidade, dividend yield diário, e aí dividir um pelo outro. Só um disclaimer rápido. Então, assim, é uma taxa bem atrativa. Se a gente pegar o papel, né, nesses patamares, a gente está falando de 8 vezes lucro. Então, um papel aqui que sempre tradou aí 15, 16 vezes lucro, está descontado. A gente está no momento que está bem descontado. A gente pode até trabalhar, se quiser ser um pouco mais conservador, de repente com uma queda de lucro em 2020. Mesmo assim, se a gente considerar uma queda aí próxima a... Se a gente trabalhar com uma queda próxima a 10% do lucro, a gente vê um dividend yield aí acima de 9%. Então, assim, é extremamente atrativo, tá, pessoal? Eu gosto bastante desse papel. É uma ideia aí para vocês darem uma olhada, uma analisada, mas é um papel que, considerando tudo mais constante, a gente está falando do dividend yield acima de 10 em 2020, dado esse patamar de preço, que é extremamente atrativo. Bom, o segundo papel é um papel do lado das utilities, né? Então, uma geradora, né, elétrica aí, que é a ENGIE, a antiga Tractebel. Eu sou antigo do mercado, então eu sempre falo Tractebel. Então, pessoal, quando eu falar Tractebel, a gente está falando da ENGIE Brasil. Se a gente pensar nesse papel, né? Bom, basicamente é uma empresa geradora de energia, tem transporte de gás, está verticalizado em outros pontos desse setor. Entretanto, o core, né, o principal dela, é a geração de energia. Além disso, a ENGIE Mundo está listada nas bolsas de Bruxelas e de Paris também. Então, a empresa tem um track record de execução nesse setor, tá? Uma empresa que muita gente gosta, queridinha, e paga excelentes dividendos. Então, se a gente pensar no dividend yield do ano passado, distribuiu 100% dos lucros, né? Mas vamos pensar nesse momento aqui, né? Então, se a gente pensar que estou mantendo o crescimento dela de lucro em função de aumento de capacidade, é uma elétrica, né? Então, dificilmente ela vai ter uma variação forte de demanda. Então, ela é muito conservadora, né? O business dela é conservador, porque essas pessoas estavam nos offices, né? Trabalhando nos escritórios, hoje estão em casa, estão consumindo energia. A indústria não parou, então não tem um grande impacto, né? Diferente de shoppings que vão ficar parados por 2 meses, o sistema elétrico brasileiro não tem grandes mudanças, tá, pessoal? Então, isso é um lado bom desse business. Bom, se a gente pensar aqui, né, a gente consegue ver para 2020 um dividend yield de 8,9%. Então, a gente está falando aqui de 232% do CDI, só do recebimento aqui de dividendos. Então, assim, excelente, né? A gente está falando aqui, o CDI está 3,75, uma empresa boa. 10 nesses patamares aqui, a gente está falando de 10 vezes e meia PI. Então, preço-lucro, né, para a maioria das pessoas, 10 vezes e meia. Está descontado, bem descontado em relação da média dos últimos anos aí, e pagando um excelente dividendo. Então, assim, e um case conservador, né? Então, está num setor bem resiliente da economia. Não acho que a economia vai sofrer muito. Já falei aqui, né, nos últimos vídeos, nossa projeção a gente cortou para zero, mas ela está muito num setor muito mais resiliente do que qualquer outro. Então, vale a pena dar uma olhada também para quem não tem ou para quem está começando ou querendo investir aí, é uma boa ideia de investimentos, tá?
E vamos para o nosso terceiro case, então, um dos papéis que eu gosto bastante, tá? Eu gosto muito do setor bancário tradicional. E Banco Itaú, na minha visão, é o banco grande melhor gerido, assim, historicamente e nesse momento também. Então, assim, os bancos, acho que todos os bancos grandes nossos são muito bem geridos, dado todos os momentos difíceis que a economia brasileira passou nos últimos 15, 20 anos, então isso foi muito bom para eles. Mas eu gosto, meu queridinho, né, no setor, o meu banco queridinho, é o Banco Itaú. Bom, se a gente pegar os 4 principais bancos brasileiros, né, no ano passado, 2019, a gente viu um crescimento de lucro aí na casa dos 25%, então o que é bem positivo. A gente pegar 2020, bancos são também business resilientes nesse momento, as pessoas não deixam de usar cartão de crédito, não deixam de ter seguro, alguma coisa de concessão de crédito vai ser prejudicado, mas o volume em si não deve ter grandes mudanças, tá? Bom, mas se a gente considerar o seguinte, ano passado cresceu forte, esse ano vai ficar flat, vai ficar zerado, tá? Sem mudança no lucro do Itaú. O lucro vai ser igual. A gente está falando de um dividend yield de Itaú para 2020 de 8,2%, tá? É um excelente. Então, assim, pagando 214% do CDI. Um patamar aí excelente, pessoal. E esses números, né, eu peguei durante o pregão de hoje, tá? Os números de valor de mercado, então assim, já está considerando a alta aí quase do final do dia. Então assim, isso aqui já está incorporado essa melhora. Bom, se a gente pegar o múltiplo preço-lucro, né, o PE, né, o Price Earnings, a gente vê um múltiplo aí de 7,4 vezes para 2020, para esse ano, com o lucro crescendo zero, tá, pessoal? Então extremamente descontado. O Banco Itaú sempre operou próximo de 10, entre 10 e 11 vezes aí, sempre foi o que teve múltiplo maior, né, mais esticado, por ser o queridinho, né? Então a gente está com um desconto aí de 30% em relação ao múltiplo histórico, sem ter crescimento na conta desse ano, tá? Então assim, mais uma vez, 3 cases aqui, 3 empresas que estão em setores resilientes, né? Se a gente pensar a Engie mais do que Itaú e Itaú mais do que Metal Leve, né? A indústria tem alguma variação, mas são empresas muito bem administradas, são empresas resilientes, que pensar, todas elas aqui a gente está falando de múltiplos, preço-lucros 10, Engie é um pouquinho mais, né? Tá quase 11 vezes, mas Engie na casa dos 10,6, Itaú 7,4 e Metal Leve 8 vezes. Assim, são descontados, estão atrativos e com dividend yield aí pagando pelo menos 2 vezes o CDI do ano, tá? Então, para quem gosta de cases mais conservadores e que pagam bons dividendos, né? São 3 ações aí que vale a pena analisar, tá certo, pessoal? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo. Um grande abraço.